Boa noite, estamos começando aqui mais um café. Hoje nosso bate-papo vai ser com o Saulo. Saulo, boa noite, prazer ter você aqui com a gente. O Saulo é psicanalista, doutorando em psicologia e professor e supervisor de psicanálise, dividido subjetivamente pela música. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Comecei com música primeiramente, depois passei para psicologia e psicanálise, mas sempre a música está como uma veia, assim, que vai sempre em paralelo, né? Então, e ela sempre, acho que quem é músico conhece um pouco disso, é um pouco meu inferno, assim, meus melhores momentos, os piores momentos eu estou com ela, então por isso que ela me divide sempre. Saulo, eu vou iniciar te perguntando, já logo de cara, há diagnóstico na psicanálise? Sim, há diagnósticos, né, em psicanálise, e quem segue aí um pouco dos vídeos que eu faço sabe que eu não paro num autor, né? Eu fico aí circulando por vários autores e você tem assim escolas diferentes e escolas diferentes têm pensamentos diferentes a respeito do diagnóstico. Em linhas muito gerais, depois eu aprofundo um pouco mais. Você pega a escola francesa, a linhagem ali lacaniana vem para uma via do diagnóstico diferencial, psicose, neurose e perversão. E aí você tem, por exemplo, a escola britânica de psicanálise, o grupo do meio, o Winnicott, que ele não vai pensar por essa via, ele vai pensar questões de falhas ambientais, vai pensar numa neurose, vai pensar numa não neurose, vai pensar numa psicose, vai falar de tendência antissocial, vai falar do depressivo. Você vai pegar o Ferben, que também é grupo do meio, vai falar de níveis de esquizoidia, vai pensar que todo mundo é esquizoide em algum nível. Entendo que tem, sim, né, o diagnóstico, os diagnósticos, mas tem as várias escolas. Só para localizar um pouco, como eu dou na faculdade por 10 anos eu dou na faculdade, e desde que eu comecei na faculdade de psicologia, eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui ler muitos autores, né? Apesar de ter com mais marca, assim, mais característica o Freud, o Lacan e o Winnicott, eu sempre fui estudando muita gente no meio desse caminho. E aí eu fui percebendo o quanto estudar vários autores me ajuda a escutar, né? Porque uma das coisas que eu já escutei como crítica é assim, se você usa vários autores, você é um especialista em generalidades, né? Já escutei isso de pessoas que não acho que é por aí. Acho que se eu devolvo por várias abordagens é perigoso, né? Se hoje acordei lacaniano, então vou cortar a sessão, amanhã acordarei winnicottiano e vai ser hold para cá, hold para lá, quinta-feira vai ser reichiano, então vou fazer análise do caráter, então não, né? O que eu percebo assim, e aí fazendo um paralelo com música, acho que eu vou fazer alguns paralelos que ajudam a pensar. Eu sou, né, o que eu me garanto mais, assim, quando eu toco, é rock. Então, eu gosto de tocar rock na guitarra, apesar de estudar jazz, estudar violão clássico, estudar outros estilos. Então, eu passo por lá. Então, estudar jazz me ajuda a ampliar meu repertório, mas eu tenho meu estilo roqueiro mais de ser, assim. E aí eu penso a mesma coisa da clínica. Então, na clínica, eu sou afetado por vários autores, e esses autores, de alguma forma, fazem que eu tenho uma crítica, né? Eu tenho um pensamento crítico formado por vários deles, né? Então eu consigo escutar por alguns caminhos. Agora, voltando para a questão, então, quando me fazem uma pergunta dessa, apesar de eu estar vendo Lacan lá no fundo do Luiz ali, ó, e o Freud do lado, Freud. Dependendo do público que eu estou falando, né, do pessoal que eu estou conversando, eu vou falar de diagnóstico de formas diferentes, dentro da via dos transtornos do DSM. Então, grupos A, B e C de transtornos da personalidade, né? Então, grupo A, esquisitos e persecutórios, grupo B, dramáticos, manipuladores, grupo C, ansiosos, inibidos, e eu fico fazendo os paralelos, ó, como é que a psiquiatria pensa, o DSM pensa, e como é que a gente pode articular com o que a gente já conhece, né? Porque a gente conhece neurose, psicose, perversão, enfim. Quando eu vou dar o curso do Lacan, eu estou falando de 3 estruturas. Nesse da McWilliams, eu falei já, acho que de 9 personalidades. É possível, sim, fazer esse diagnóstico, ele é fundamental, obviamente, mas cada escola vai puxar a sardinha para o seu lado. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu acho que isso é fundamental, pelo menos, é conseguir pelo menos fazer a distinção se é uma psicose ou não. Já adianta muita coisa, né? Porque em termos de manejo clínico, você tem possibilidades e algumas coisas que você evita fazer. Você pega, por exemplo, uma outra leitura, além dessas que eu falei, você tem o Otto Kemberg, que é um cara que vai pensar em outra divisão. Ele vai pensar, de um lado, a psicose,
do outro lado a neurose e no meio disso o borderline. Você vai pensar em organizações, né? Então a pessoa pode ser histérica dentro de uma organização borderline. Então, isso é mais grave que uma pessoa histérica numa organização neurótica. E aí uma outra pessoa pode ser numa organização psicótica. Então dá para ir para muitos caminhos. Mas de qualquer forma, na minha clínica, eu costumo escutar muito por essa via de escutar se é a posição do sujeito diante do outro, né? Uma coisa mais lacaniana. Se o sujeito tem uma questão, se ele se interroga, acho que a coisa começa por aí, né? Querendo ou não, o conhecimento de mecanismos de defesa, que para algumas escolas, a psicologia do ego norte-americana é muito utilizada, né? Então, até usa aquela ideia de diga-me como te defendes, eu te direi quem és. Tem pessoas que usam defesas mais primitivas, apontando para uma personalidade, às vezes com menos condições de intervenções mais incisivas. Pessoas com defesas mais maduras que eu poderia fazer intervenções mais expressivas. E aí eu vou botando essas coisas todas para conversar. Então, eu penso assim, bom, corte lacaniano, o divã, por exemplo. Dentro desse panorama todo que eu vou trabalhando, se eu escuto que uma pessoa ali, ela tem lá uma fragilidade maior em termos da apresentação de mecanismos de defesa, uma influência kleiniana fortíssima na minha escuta aqui também, por exemplo, de a pessoa não lidar com objetos totais, sempre cindir, sempre idealizar uma coisa, desvalorizar a outra. Eu sei que isso vai apontar para uma estrutura mais próxima de um movimento mais paranoico, mais persecutório. Eu sei que intervenções aí pode ser muito... Eu tenho que tomar muito cuidado com as intervenções que eu faço aí. Eu sei que corte de sessão aí é uma coisa que pode levar a mais persecutoriedade. Eu sei que a angústia, que uma pessoa neurótica mais estruturada, assim, ela movimenta o cara. Eu sei que uma perspectiva mais fragilizada inibe a pessoa, ou inclusive pode levar a pessoa a abandonar, levar alguma coisa para fora da clínica. Então, sim, né, é possível o diagnóstico. Os diagnósticos são por muitas perspectivas. Eu meio que vou gradual, assim, eu começo sempre por essa posição do sujeito diante do outro, o que ele me procurou, o que ele está questionando ali, o que ele interroga, se a pessoa se implica no que interroga. Quando eu começo a fazer alguns questionamentos, o quanto ela consegue ter uma percepção das várias facetas da situação, se consegue perceber isso, ou se mantém uma coisa isolada, negando outra. Então, sim, é possível. Depois de toda essa volta, sim, eu acho que é possível um diagnóstico psicanalítico, mas diferentemente de um diagnóstico médico, né? Ele não é uma coisa para encerrar a pessoa naquilo. Eu sempre, isso é muito difícil quando dou curso, porque por um lado eu falo, a gente precisa fazer o enquadre para ter uma direção de tratamento, mas tem que tomar cuidado para não encerrar a pessoa naquilo. Então eu uso isso para assim, o panorama é esse, eu posso usar esse estilo de atendimento, talvez, essas intervenções. Então, não é aquela coisa taxativa, né? Aquela coisa estigmatizante que você tem, talvez, na psiquiatria com maior força dessa maneira, né? Saulo, você considera que há algum prazo mínimo, assim, para uma aposta diagnóstica? Cara, eu desconfio, eu tomo muito cuidado com pessoas, quando eu vou dar a supervisão, obviamente, né? Que é onde eu posso, de alguma forma, dialogar com um analista ali em questão, ou mesmo eu atendendo. Existem coisas que são tão claras que em uma sessão você consegue perceber. Você consegue, em o lugar que está sendo colocado, né? Como é que a pessoa se movimenta ali, o que ela demanda para você, um pouco que lugar da fantasia ela te coloca, seguindo, assim, recomendações que eu tive ao longo da vida de professores de literatura. Eu costumo fazer, pelo menos, eu gosto de fazer 3 entrevistas, 3 sessões, para sentir como é que a coisa aparece num certo tempo, né? Porque já atendi pessoas que chegaram de uma forma e que numa segunda sessão apareceu uma outra coisa. Teve uma pessoa que eu atendi que, sei lá, chegou e teve uma posição que eu jurava que era uma estrutura X por conta de toda a posição que uma pessoa falou naquele momento. E aí, no segundo momento, ele traz que tinha me confundido com uma outra pessoa, e na hora achou que era a pessoa que ele conhecia, ficou inibido, e não tinha nada a ver com a sessão anterior. Então, eu costumo fazer umas 2, 3 entrevistas, e eu insisto muito nisso quando eu dou supervisão, quando eu dou curso, porque
o que vai acontecer no processo depois depende muito das entrevistas. E entrevistas mal feitas, né, as entrevistas que você não consegue perceber o que está diante de você, você pode, às vezes, aceitar uma coisa que depois não vai sustentar lá na frente. Né? Principalmente recém-formado, que é especialista em tudo, né? Especialista em adolescente, adultos, idosos, epiléticos e não sei o que, blá, 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 porque precisa atender, pode tomar muito cuidado, porque você vai escutar, às vezes, uma pessoa, você está numa perspectiva que lê neurose, psicose, perversão, você pega uma pessoa perversa, ou você pega uma pessoa no funcionamento borderline, vai exigir certas coisas. Por exemplo, o Winnicott vai dizer que para pacientes borderlines é necessário trabalhar via contratransferência. Você precisa fazer você tomar uma posição contratransferencial, o que por Lacan seria completamente errado isso, né? Por Lacan pensar de outra maneira, mas o Winnicott fala que essas pessoas você precisa porque elas não têm um senso de autenticidade, de realidade. Então, se ela te ataca e você não responde esse ataque mostrando que foi atacado, você fica num plano de uma pessoa que não existe. Então, você precisa dizer desses ataques para que a pessoa possa ter uma afirmação na realidade de que você existe. Então, o Winnicott fala que é necessário para esse tipo de paciente, mas ele coloca, mas para atender pacientes assim, para trabalhar na via da contratransferência, precisa de uns 10 anos de clínica, pelo menos. Né? Então, acho importantíssimas essas entrevistas, acho que precisa aí de umas sessõezinhas, umas 2, 3, e mesmo assim a gente tem que estar pronto para repensar o diagnóstico, a hipótese inicial, porque várias vezes, né, a gente quebra a cara. Acho que uma das coisas que eu mais quebrei a cara assim no começo, e aí tinha uma ex-professora lá do Fórum no Campo Lacaniano que me ajudou muito, que era a questão do diagnóstico da psicose, né? Porque eu sempre imaginava uma coisa muito o cara com a mão aqui falando que é Napoleão. Né? E ela foi me trazendo literatura, assim, não é por aí, Saulo. Na verdade, a coisa não é esse sujeito que você está pensando. E ela me trouxe, né? Ela indicou o livro do Caligares sobre psicose, que me ajudou demais. Esse livro é fantástico, eu estou lendo ele agora, inclusive. Introdução a muito uma legal, clínica né? diferencial das psicoses, né? Isso, esse mesmo. Abriu minha cabeça e assim, nossa, cara, então eu preciso ter outro olhar. E ela passou na época um artigo, não lembro o nome agora, mas mostrando o quanto era difícil para estudantes de psicologia na clínica se depararem com a psicose. Mas não a psicose que a gente acha que é aquela coisa caricatural, né? Sim. Então, enfim, muitas vezes achei que era uma coisa, mas daí no tempo. E esse é o paradoxo que o Freud coloca. Né? O Freud coloca que a gente, para fazer o diagnóstico, precisa atender. Mas para atender, precisa fazer o diagnóstico. Então, como é que você faz isso? Então, você vai indo e, enfim, não é à toa que psicanalizar é uma das profissões impossíveis, né? Sim. Você sabe que a sua fala me fez lembrar, quando você fala das entrevistas, para a gente traçar e identificar isso, eu me lembrei que eu estudei por um tempo o Etchegoin, e ele tem um capítulo muito louco, mas assim, fantástico sobre as entrevistas iniciais. Eu não sei se você já estudou, já leu, já viu. Já, isso é um clássico. Foi assim, vou te falar assim, que foi o que me fez sentir segura para fazer o meu primeiro atendimento. E vou te falar, minha primeira experiência foi com um psicótico. Clássico. Que bom. Foi dentro de um hospital psiquiátrico, né? A gente, sob supervisão, tudo. Mas a minha primeira experiência foi com um psicótico. Que bom, então. Já começou com a bola na fogueira, assim, né? Mas acho legal isso, você pegar um livro tipo esse, né? Um livro, ele é bem didático. E aí tem isso, né? Você tem a turma, por exemplo, da psicodinâmica, gosta disso. De você pegar livros com orientações, ó, pensa aqui, faz tal coisa, tal coisa. E você tem áreas da psicanálise que acho que não, que assim, vai lá escutar. Né? Então já tive, na época da faculdade, professores assim, vai lá e escuta. E eu ficava, nossa, vai escuta o quê? Né? Então sempre fica nisso, o quanto é necessário, acho que não uma anamnese, que você vai ficar anotando tudo ali, mas também uma coisa completamente livre, eu acho que você fica um pouco sem saber o que escutar, ainda mais quem está no começo, né? Então, livros como o dele, acho que ajuda, assim, olha isso daqui, perceba tal coisa, né? O Fiorini é outro cara muito legal para pegar algumas coisas de entrevistas,
E volto a dizer, eu acho que quando a entrevista é bem feita, quando você consegue, né, enxergar que a entrevista é um momento diferente, apesar que o Antônio Quinelli coloca no 4+1 que entrevistas iniciais é igual análise, mas o que muda é que você ainda não tem o diagnóstico. Né? Mas você vai ter outros autores que não pensam assim, né? Você pega o Naso, quando ele pega ali como trabalha um psicanalista, ele pensa a entrevista como uma outra coisa, que ele até faz uma certa, vou falar um pouco do que eu escutei, né? Eu, particularmente, eu prefiro fazer uma coisa, isso aqui é uma entrevista, tem algo de diferente, para depois caminhar para a análise propriamente dita. Mas acho que é questão de estilo, né? Vou aproveitar, Saulo, que você falou sobre borderline. Como que você, Saulo, trabalha o borderline? Você falou do Winnicott, né? Falou da contratransferência. Você é um pouco winnicottiano, então, nesse sentido. Não só um pouco winnicottiano. O Winnicott foi um cara que eu estudei muito. Né? Quando eu comecei na faculdade, eu comecei com Lacan e Freud. E vim, assim, eu tive aula com a Maria Lívia Tourinho, que era, não sei se vocês conhecem, mas era Hospital das Clínicas. Eu tinha aula com o Christian Dunker na faculdade, tudo na São Marcos. Então, a veia lacaniana era muito forte. E aí, no segundo momento, eu parei um ano, quando eu voltei, eu peguei professores muito bons de Winnicott. Então, foram duas coisas que me marcaram, eu sempre fui estudando muito os dois. E são autores assim, né? Eles normalmente olham-se como clínicas bem distintas, mas eu insisto em botar os dois para conversar. Até porque eu me baseio, por exemplo, em duas passagens, uma de cada, né? O Lacan, ele fala no cenário 4 que ele só chegou no conceito de objeto A graças ao objeto transicional do Winnicott. E o Winnicott, no livro sobre o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento do indivíduo, ele fala que esse artigo sobre o espelho só foi possível a partir do estágio do espelho do amor. Apesar de linhas diferentes, eu boto os dois para conversar. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? This is Donald Winnicott of London. Was it a lie? Agora, especificamente na questão borderline, cara, eu tenho uma posição um pouco, não sei, assim, eu duvido muito de várias situações que são classificadas como borderline. Porque eu vou trazer um outro autor aqui, que é o Christopher Bolas, que ele tem um livro chamado Histeria, que, assim, salvou minha vida quando eu encontrei esse livro. Por quê? Estava eu lá atendendo, vira e mexe por aí na vida, e chegava pessoas que se intitulavam borderlines, que foram encaminhadas por mim, porque o psiquiatra achou que era borderline. E aí uma pessoa, um conhecido meu, trabalhava no hospital psiquiátrico, que trazia vários casos, comentando comigo de borderline. Falei, cara, mas isso não é borderline, isso é histeria, isso é claramente uma posição histérica, o que está acontecendo aqui. E ficava com essa impressão. Não é que eu não acredite na questão borderline, mas assim, eu acho que vai para um limite muito maior e a posição diante do outro é bem diferente do que o histérico promove ali. E aí, nesse livro, né, eu estava lá nos meus incômodos, falei, cara, por que eu escuto uma pessoa que normalmente chama de borderline e eu escuto histeria aí? E aí fui atrás, fui pensar na histeria nos tempos atuais, né, porque alguns colocam já não existe mais, não os lacanianos, obviamente, que o Lacan pensa como um tipo clínico, né, dentro das neuroses, uma posição diante do sujeito com o desejo insatisfeito, beleza. Mas fora disso, a gente fala assim, não, mas a histeria não existe mais porque tinha a ver com a questão da repressão sexual numa época X da Europa que não existe mais. E eu entendo que a histeria, como tem a ver inicialmente, né, com uma teatralidade, com uma, entre aspas, uma doença de imitação de outras, que ela não vai aparecer como ela aparecia na época de Freud, vai aparecer como outras coisas aqui, com sofrimentos contemporâneos. E nesse baita incômodo. E aí um dia eu me deparei com esse livro do Christopher Bolas, chamado Histeria, eu abri Histeria, e logo no começo ele diz assim que ele quis escrever esse livro porque ele ficou espantado
com a quantidade de casos que claramente eram casos de histeria que chegavam na universidade, que ele supervisionava alunos, e que eram classificados como borderlines. Então, ele falou assim, escreva esse livro para tentar conter um pouco essa epidemia que se tem quando você fala de pacientes borderlines, que não é bem assim a coisa. Porque quando você pensa no diagnóstico borderline, eu acho que eles têm uma certa preguiça por parte de alguns profissionais que classificam sem escutar o suficiente. Acho que acaba sendo um diagnóstico rápido demais ser chamado de borderline de certas pessoas. Então, nesse livro, ele vai fazendo justamente esse percurso, assim, o que é realmente uma pessoa borderline, né, que leva a situação a estados limites, que é aquela coisa que fica ali. Talvez o Homem dos Lobos seria o primeiro borderline da história, ali, escrita, né? Mas que leva a coisa flertando com a psicose mesmo, assim, é uma psicose, quando chega a ser a psicose. Esse diagnóstico rápido eu acho muito perigoso. E foi curioso que um dos primeiros incômodos que eu tive a esse respeito foi eu era estudante na faculdade, eu fui apresentar um trabalho, e aí eu falei de uma proporção lá de borderlines, não sei o quê, e a mulher que estava assistindo, né, que era responsável por fazer a avaliação, ela falou, não, está errado isso, não é assim o mundo cheio de borderlines, de onde você tirou isso, né? Eu falei, algumas pesquisas, eu mostrei, eu falei, não, cuidado, porque isso está muito estranho. Enfim, já chego lá, como é que eu faço com o paciente borderline, tá? Então, não, mas a gente gosta dessa introdução, para associar mesmo. Então, já tem esse primeiro ponto, assim, cuidado, acho que a maioria dos casos, todos os casos que eu peguei até hoje, que chegaram com borderlines, se revelaram pessoas que eu li como histeria e sustentei a coisa nessa escuta e caminhou. Uhum. E peguei casos, assim, punks, muitas vezes, né? Talvez um pouco do meu estilo de atendimento ajude, né? Eu acho que eu sou um pouco mais firme, assim. A pessoa está lá, às vezes, chamando para um lugar de reconhecimento do sofrimento, eu não entro, não. Eu escuto com todo respeito, né? Mas eu não entro naquele desespero que a pessoa te convida, né? A pessoa, às vezes, coloca ali acaba colocando a angústia dela em você e gerencia a angústia dela em você. Então, talvez isso tenha ajudado. Enfim. Quando você pega, por exemplo, autores como Otto Kemberg, ele vai pensar em organização borderline, que aí faz sentido tanto de borderline que as pessoas leem hoje em dia, mas que ele coloca, assim, várias personalidades, uma organização borderline que tem como característica principal o uso da identificação projetiva. Projetar, fazer o outro se comportar de acordo com a projeção e enlouquecer o outro nesse processo. Ele fala, existem vários tipos de personalidade que funcionam assim, num padrão borderline. Agora, voltando aqui, né, pensando, né, como é que eu faço esse manejo, primeiro, tive pouquíssimos na clínica que realmente eu pensei, isso é um quadro borderline. Mas nesses casos, já que você disse aí do Winnicott, o Winnicott tem alguns conceitos que eu gosto muito, como, por exemplo, sobrevivência do analista, né? Que você vai ser atacado, e é isso que se espera, ser atacado, porque vai atacar, porque é projetivo pra caramba, e vai tentar fazer você se identificar com a projeção para tentar tudo isso em você, e uma das coisas fundamentais é suportar esses ataques. E aí tem uma posição bem interessante, pensando no Winnicott de novo, que eu até acabei comentando, o senso de realidade, né? Real e irreal. De alguma forma, é uma testagem que a pessoa está fazendo ali, né? Não acredita na sobrevivência do outro, o outro vai abandonar mais uma vez, o outro vai embora mais uma vez. Eu recebi aqueles ataques retalhando, que é muito fácil, porque a pessoa te convida para você dar uma resposta contra transferencial atravessada. E aí, nessa hora, eu agradeço a família, né? A família... Ter uma família problemática te ajuda a vir preparado para a clínica. Não sei como é que é o professor de vocês aí, mas você vai sofrer os ataques e não retalhar, primeira coisa. Mas aí tem um outro ponto que o Winnicott coloca que eu acho que é importante trazer aqui. Porque tem gente que entende essa ideia de sobrevivência do ambiente, sobrevivência do analista, e fica de uma forma assim como se não tivesse sido atingido por nada. Então, o paciente ataca, e simplesmente se expresse, faça isso mesmo, coloque para fora, uma coisa caricatural, mas que existe. Ele fala, isso é tão irreal quanto você retalhar. Então, se você está sendo atacado, que é uma coisa que se espera, o ataque do vínculo de uma pessoa com características borderline, se você for na mesma proporção, contra transferencialmente retalhar,
você está obrigando a pessoa a te manter num nível dentro de um imaginário dela. Se você disser que está tudo ok, que nada está acontecendo, você também está sendo irreal para a pessoa. Então, você tem que entrar com a ideia de que, olha, você está fazendo essas coisas, mas eu me incomodo com isso. Aí tem um episódio muito legal da uma mulher chamada Margaret Little, que o Winnicott atende. A Margaret Little é uma psicanalista que foi paciente dele e que antes de ser paciente dele, ela se considera uma paciente muito grave, muito doente, que ela procurou o Winnicott, já tinha feito análise com uma pessoa freudiana que a classificou como histérica, um junguiano, e aí chegou para o Winnicott fez uma leitura, tem algo ali da ordem borderline, tinha uma questão de esquizoidia também, mas que na primeira sessão ela pega um vaso e taca no chão e quebra. E aí você pensa assim, mas o Winnicott é fofo, né? O que o Winnicott fez? Ele fez o que realmente tem vontade de fazer. Ele saiu da sala, falou, não, tchau, você vai quebrar o vaso? Então, saiu. E aí ele voltou no final da sessão, viu o vaso quebrado, e aí vem a sutileza, né? A precisão, que eu acho que tanto o Winnicott quanto o Lacan são muito precisos. O Gestapo do Lacan, uma precisão absurda, né? A famosa história. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris Gestapo, le geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. E essa do Winnicott, que ele olha aquele vaso quebrado no chão, a Margaret Little ensandecida, e ele fala, até a próxima sessão. Uhum. Ela fala assim, você vai me atender na próxima sessão? Sim. Mas eu quebrei o vaso aqui. Sim, não tem que reparar isso, mas me incomodou, gostava desse vaso, mas isso não significa que eu não vou te atender na próxima. Então, eu penso mais, quando fala de pacientes borderline, por exemplo, eu acabo indo mais para um jeito de relações objetais de lidar com a coisa, que é sobreviver a isso, que é saber que a pessoa vai testar e você vai ter que sobreviver a isso. Até pegando emprestado, por exemplo, quando você pega o Freud no compêndio da psicanálise, que ele vai dizer assim que uma das funções do analista é abrandar o superego do paciente, né? E uma coisa interessante de um paciente que tinha um pai muito, uma figura de autoridade, ameaçadora e tudo mais, e depois de um bom tempo de sessão, ele se encorajou um dia, eu fiz uma intervenção, ele achou errado e começou a rir da minha cara, né? E aí ele começou a achar uma delícia rir da minha cara, ele começou a sempre, a cada sessão, falar assim, nossa, mas... Aí ele falava umas coisas assim, você conhece tal coisa de jogo? Eu falei, não. Ele, puta, mas você é burro, você não conhece nada, cara, você lê tanto e é burro desse jeito. E aí eu entendi esses ataques, assim, eu pensava assim, poxa, que legal que ele pode me atacar dessa forma, sabendo que não vai ter retaliação. Então, foram experiências assim, né, não só com o quadro borderline, mas que essa postura o winnicottiana, acho que me ajudou bastante nesses momentos. Qual que é a relevância do diagnóstico na psicanálise? Total, né? Para você saber para onde você vai, para qual caminho você vai andar, né? Eu gosto de inverter a frase do Jung, que ele fala assim, domine todas as técnicas, todas as teorias, mas frente a uma alma humana seja apenas outra alma humana. Acho muito bonito, mas acho um perigo, porque deve a galera sem noção, então para ser alma humana, você é só humana, e vou usar o teorema de Tantufas e vou fazer qualquer coisa. Então, acho que assim, seja uma alma humana, mas domine técnicas, domine teorias, porque isso vai te ajudar. Teve um aluno que me ensinou um termo que eu gosto muito, que eu peguei para mim, o Vitor, e ele chama isso de intuição técnica, né? Foi uma coisa que ele trouxe e fez muito sentido, porque assim,
a nossa formação como psicólogos, psicanalistas, não é só da faculdade, da formação do curso, é de uma vida, né? Então, viagem que você fez, leitura que você fez, músicas que você escutou, tudo isso vai contribuir para a sua escuta, para o seu manejo. E ele coloca assim, ele colocou esse termo, eu gosto muito, que a gente tem a nossa percepção, nossa leitura meio que do feeling de tanto que você atende. Depois de toda essa experiência de vida, eu atendo há 11 para 12 anos, você já tem umas sacadas, assim, meio que intuitivamente. Só que esse intuitivo, ele não pode ser simplesmente eu acho que é isso. Né? Você precisa, e eu costumo fazer isso, por que é que eu estou dizendo que é isso? O que me, entre aspas, está funcionando como elementos para dizer, é tal questão, é tal questão, é tal questão. Então, eu acho muito importante o estudo, né, estudo de diagnóstico e constantemente estudar, porque a importância do diagnóstico é para qual caminho a análise pode seguir. Né? Então, pensando aqui mais uma vez, se você pega uma pessoa de uma certa estrutura e você não percebe isso e começa a fazer certas intervenções que pode levar a uma atuação, pode levar a um abandono, pode levar a uma piora da situação, acho que tem que tomar cuidado com isso. Então, eu particularmente curto muito a ideia da importância do diagnóstico, mais uma vez, não para encerrar a pessoa naquilo, mas para saber mais ou menos para onde ir. Esse curso que eu uso, né, um deles é articulando a psicanálise com o DSM. Eu atendo muito pessoas que vêm por convênio e tudo mais, e não tem essa, assim, dentro do plano da pessoa, não dá para eu dizer assim, esse paciente não foi visto, esse paciente não foi olhado, esse paciente tem uma posição de um desejo sempre impossível. Eu tenho que dizer assim, esse paciente aqui dentro do DSM não está em tal lugar. Por mais que eu deteste isso, eu preciso fazer isso. Até por uma questão do processo poder andar. Então, ao invés de eu ficar numa postura assim, eu não gosto disso, mas eu vou usar, eu falei, não, vamos tentar entender como é que a psicanálise que eu gosto consegue conversar com isso que eu acho um pouco mecânico. E aí eu comecei a fazer esse processo, eu falei, é legal pra caramba quando você começa a fazer isso. Você começa assim, por exemplo, você pega lá o grupo A, são pessoas persecutórias, esquisitas, e quem está ali? As pessoas com características paranoides, esquizoides, esquizotípicas. Cara, são pessoas que elas não lidam com situações totais. Dependendo do que eu faço ali na clínica, eu posso ser tomado como uma pessoa que ameaça, uma pessoa rival, e essa rivalidade pode levar a coisas muito ruins. Então, eu sei que para esse paciente, sei lá, eu tenho um paciente que é assim, quando eu vou fazer uma intervenção, eu não faço aquelas intervenções que a coisa fica no ar. Porque ficar no ar, para uma pessoa que é persecutória, é você apagar fogo com gasolina. Então, você deixa no ar e corta a sessão, mas jamais. Então, para esses pacientes, eu tenho que falar assim, o que você entendeu do que eu falei? O que você pensou aqui? Eu pensei, não sei o quê. E se fosse isso, como é que seria? Não, mas não é isso. Eu falei, não é isso. Mas e se fosse? Não sei, será que... E aí você consegue fazer algumas coisas. Você pega o pessoal do grupo B, que é os dramáticos, os manipuladores, mas que aí são colocados o narcisista, o borderline, o antissocial, o histérico, né? Você pode ler a turma, sei lá, se quiser fazer com Lacan, você vai ler a turma principalmente da histeria. Vai ter uma coisa de uma sedução gigantesca, vai tentar fazer com que você seja partidário ao que você está falando. Então a pessoa conta a história para você, dizendo assim, mas você não acha absurdo o que as pessoas fazem comigo? Ela vai colocar, o desejo é do outro, não é meu. E você é convidado para isso, e eu preparo, por exemplo, os alunos, vocês vão atender uma pessoa dentro de uma dinâmica histérica, cuidado que você vai sair da sessão achando que você é o melhor psicanalista do mundo, o melhor terapeuta do mundo. Que essa pessoa vai te seduzir nesse nível, né, de mostrar que o falo está com o outro, né, o todo-poderoso do outro, por um segundo momento apresentar que a pessoa é faltante, que é falha, que também é castrada. Então, toma cuidado, porque eu sei que essa pessoa ela vai trazer as coisas para mim contando de uma forma que vai querer que eu entre como partidário, vai querer que eu entre ali como alguém que apoie, e você sendo colocado nesse lugar narcísico, que isso vai, de alguma forma, me deixar congelado, né? Porque imagina, você leva um elogio,
pessoal fala assim, nossa, Luiz, você é um psicanalista incrível, cara. Olha, eu já fui em vários psicanalistas, até famoso, até com o Carl Ligares eu já fiz análise, mas você, em 2 sessões, você falou coisas para mim que eu nunca consegui escutar na minha vida, eu nunca consegui perceber. Olha, eu estou tão melhor que eu não sei o que eu fiz até hoje na minha vida sem você. Aí, beleza. Aí chega na próxima sessão, a pessoa traz alguma coisa que você deveria fazer, sei lá, uma intervenção um pouco mais incisiva ali. Muitas vezes, como você está nesse lugar narcísico, foi colocado, você não age. Então, já vai sabendo que com essa pessoa vai ter essa posição. Aí, só para finalizar aqui o raciocínio, ou você pega uma pessoa mais do grupo dos obsessivos, o grupo C, inibidos, ansiosos, é a pessoa que a terapia está tudo bem, porque a pessoa tá tudo bem, é o paciente perfeito, o paciente coloca no lugar de ideal e vai ficar nesse lugar de submissão e está tudo bem, está tudo legal, e você fala alguma coisa, isso, nossa, nunca tinha pensado nisso, isso é verdade o que você falou, então você precisa, sei lá, você pega, por exemplo, quando você vai atender uma pessoa que tem características hipomaníacas, né? A pessoa não chega a ser o maníaco, mas é aquela pessoa que está depressiva, mas está apresentando a faceta oposta, tipo um Jim Carrey nos tempos de comediante, tipo Robin Williams, né? Que você não fala que o cara é depressivo. E a pessoa às vezes vai concordar com você muito porque ela não quer, de alguma forma, desagradar, de forma alguma, não quer entrar em contato com coisa alguma, quer só ficar na superficialidade. Diante desse paciente que eu sei que é assim, eu preciso dizer que eu sei disso. Né? Um paciente que diz assim numa primeira sessão, tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu começo a fazer eu paro, a pessoa veio para uma entrevista me dizendo isso, eu já sei que é uma pessoa que vai provavelmente fazer o mesmo processo. Então, para mim, o diagnóstico é fundamental para saber onde estamos andando. Então, importância total. Você costuma compartilhar o diagnóstico com os pacientes? Não. Não, porque isso é um mapa para mim, né? Eu uso essas coisas para direcionar minha escuta. Tem paciente, geralmente estudante de psicologia que quer saber o que é, né? O que eu sou? Né? Não é que eu não tenho nenhum hábito, eu nunca falo, porque eu não tenho o que falar. A não ser, e aí tem uma coisa, por exemplo, quando é algo que eu tenho que fazer uma guia para poder passar com o psiquiatra ou para o plano de saúde autorizar, aí você tem que colocar um CID. Então, nessa hora, você coloca, e normalmente fala assim, eu vou colocar aqui um genérico, e fala para a pessoa, um genérico para poder autorizar. Eu falo assim, porque eu não trabalho com essas categorias. Algumas pessoas assim, mas que categoria que você trabalha? Eu falei, não trabalho com outras coisas, né? Outras coisas, enfim. Acabo dando uma mudada assim, de assunto, mas às vezes a pessoa insiste, fala, tá, acho que se você fosse lido dentro de um DSM, né, eu já fiz isso, já fiz um DSM, você quer ver? Vamos lá, você me fala. É isso? Você está aqui? Não. Tá. É isso? Não. Então, tá. E essa aqui? Eu sou esse. Tá, você é isso. O que mudou? Então, essa coisa de pedir o diagnóstico, eu não sou a favor de passar, porque pensando em identificação, a pessoa vai se identificar com aquilo. Ela busca alguma coisa para sair do que é pessoal, único, exclusivo dela, para ir para o universal, porque o universal é mais fácil de lidar, porque não tem a ver com ela. Então, eu não costumo falar, não. O pessoal às vezes insiste, eu falo, olha, eu não trabalho dessa forma. Tem paciente que fala assim, mas será que eu sou borderline? Às vezes o que eu faço é tirar as certezas. Outro dia um paciente falou assim, eu acho que eu sou tal coisa porque eu não consigo... Estava lendo sobre pacientes do tipo tal, eu acho que eu sou isso. Eu falei, mas o que tem de característica nesse quadro? São pessoas que não se relacionam, são pessoas que evitam contato humano. Eu falei, tá, mas você sempre está falando da sua relação com o seu namorado, você está falando da relação com o seu pai, você está falando da relação com seus amigos. Né? Puta, então eu não sou isso. Então, às vezes a pessoa chega com algo montado desse jeito, o que eu faço é puxar, assim, os palitinhos da certeza. Não, peraí, talvez não seja isso. Né? Então, não falo. Fiquei curiosa. Por qual desses autores trava mais? Não, o que faz isso, o que está assim, há mais tempo, é o Lacan. Né? Lacan é o autor que eu fico perturbado, cara, que filho da mãe, assim. Só que aquele Lacan conversando com Freud, né? Então, vamos com Freud. Então, assim, o Lacan é meio que o sal do meu alimento.
e os outros são pimentas. Então, o Winnicott é um cara que eu estudei muito mesmo, por conta do mestrado e tudo mais, mas é uma clínica que, do jeito que ele faz completamente, eu não concordo, né? Tive até recentemente, lá no doutorado, tem outras abordagens, eu tive a chance de falar com um cara winnicottiano, de referência, e colocar os pontos de vista, assim. Então, eu uso o Winnicott para pensar alguns pontos cegos no Lacan para mim, mas o autor que normalmente me deixa, assim, de queixo caído, né, é o Lacan. O que eu costumo falar é que a clínica é isso, né? Você tem que achar algum autor que te dê tesão de querer escutar alguém. E o Lacan é o cara que eu leio e falo, puta, cara, quero escutar tal coisa. Mas de vez em quando vou ler alguém, vou ler não sei aonde, vou ler não sei aqui, ali, tá? E esse é o que mais me dá esse... Como dizia um professor meu, Ricardo Franklin, ele falou, você tem que estudar uma coisa que te dê náusea. Um negócio que você pense, porra, e é isso aí. Quem me dá essa náusea, assim, porra, é o Lacan. E muita gente. Apesar, né, de ter várias coisas que eu não concordo, né, dele, mas é isso. Ô, Saulo, café expresso ou café coado? Para mim, café coado e com leite. Um pouquinho de leite. Olha, você fugiu da agitação de São Paulo agora com essa resposta, né? É mesmo? Ué, Agito de São Paulo. Aquele quadro ali é da Paulista, não é? Aí atrás. Ali é o MASP. Isso. Aí você fugiu do café expresso, né? Então, mas assim, eu te digo assim, minha esposa gosta muito de café. Nossa, a gente roda em tudo que é cafeteria de São Paulo. E ela fala que eu não tenho paladar assim que ela tem. Ela fala, isso aqui tem notas de não sei o que. Eu falei, não sei, cara, eu só quero tomar... Porque eu tenho uma coisa mais assim... A minha influência é mais mineira. O pingado, né? Tá, mas o pingado, o café coado ali, aquele pingado safado. Eu adoro pingado safado de boteco. Que no copinho americano. Copo americano, molhado ali, que acabou de chegar. Eu adoro aquilo, cara, mas num nível... Mas, de fato, eu destoou dos típicos pares aqui, porque aqui tem muito café, muita cafeteria, e nota de não sei o quê, enfim. Isso aí, né? Meu sintoma é esse. É porque a gente até fica brincando, eu e a Dani. Será que fulano vai falar que prefere café como? Coado ou expresso? A gente vai meio que apostando assim antes. Eu estava acreditando que você iria no expresso, mas a vida é feita de surpresa. Então. Isso aí. Legal, Saulo. Saulo, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo compartilhar seu conhecimento. Obrigado, né? Você que já é um professor, um didata por natureza, né? E que consegue exercer muito bem esse lugar, né? Consegue transmitir muito bem, com muita facilidade, com muita técnica e domínio, assim, o que você sabe. Músico, né? E psicanalista nas horas vagas, né, Saulo? É mais ou menos isso, cara. Saulo, vou dizer que eu adorei ter essa aula exclusiva. Como eu te acompanho há muito tempo, adorei. Assim, muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, pela troca. Achei que foi muito bacana e, de novo, valeu, porque... Obrigadão. Eu agradeço o convite mais uma vez, e esse assunto é isso, né? Me febre porque passa por muitos autores e eu acabo caminhando por todo mundo para falar um pouquinho, enfim. Mas brigadão pela oportunidade. Obrigado, Saulo. Obrigado. Quem sabe futuramente a gente não repete a dose aí desse café, como é que vocês chamam? Pingado, né? Café com leite. Pingado, vagabundo. De qualquer jeito, toma cachaça também, toma tudo junto. Fechado, então. Um abraço, Saulo. Valeu, obrigado. Saulo. Boa noite. Obrigada. Tchau. Estava aqui com ela agora. Olha, essa é a Les Paul, né? Bacana. É uma Les Paul. Agora estou com 2 Les Paul aqui. Show. Você toca? Cara, eu não toco igual você, né? Mas assim, eu tento. Mas não guitarra, eu sou mais do violão mesmo. Tá. Eu tava aqui, agora há pouquinho eu tava aqui gravando... Eu comecei uma série no YouTube que é o Violão do Zero, né? Então eu tava aqui gravando... É a quarta aula que eu tô gravando aqui. Então você tá legal, sim. Tá o pessoal seguindo, né? Tá divertido. Vou dar uma olhada depois. Além dos cursos de psicanálise, então, agora tem curso de violão também.
É porque assim, eu curto muito dar aula, né, cara? Comecei a dar aula com adolescente, assim, e então eu sempre tive uma coisa assim, né? Quando eu aprendi a aula, eu tinha muita dificuldade na escola. E quando eu comecei, um amigo meu queria começar a aprender a tocar guitarra, eu fui dar umas dicas para ele e eu vi o quanto eu não sabia quando eu fui transmitir para ele. E aí eu precisei sentar e pensar logicamente o que acontecia para então poder ensinar para ele. E aí eu comecei a descobrir que quando você sente e monta uma lógica na explicação, você aprende também, isso é muito coerente. Então, desde muito cedo eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer apostilas de aula com 15 anos eu tinha, vai. Então, sempre foi um barato. Então, eu acho que um puta tesão transmitir, assim, da aula. Então, sei lá, já deu tudo quanto foi coisa. Então, pega um assunto, mesmo que não seja muito da minha área, eu tento criar uma lógica, assim, né? Um começo, meio e fim. Então, quando eu comecei lá com o meu Lacan do zero, foi isso. Queria dar aula para uma turma, vazou o vídeo, começou pro YouTube, eu comecei a dar continuidade. E aí, como eu já tinha feito esses canais, sei lá, no YouTube deve ter mais de 200 aulas de psicanálise, eu falei, música eu também gosto, eu vou começar a fazer isso. E depois vai ter guitarra, enfim. Me divertindo. Muita libido empenhada aí, né? Sempre, né? Legal. Sem ela não rola.